Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou contar para vocês sobre o efeito macheado. Onde utilizar, em quais situações é o efeito mais indicado, proporção. O meu nome é Elisângela, eu sou designer de interiores, me especializei em cortinas e toda quinta-feira às 19h30 a gente tem aqui no canal um vídeo novo sobre esse mundo da cortinaria. Vamos cortinar? Se você é novo por aqui, está chegando no nosso canal agora através desse vídeo, eu já te convido a se inscrever, também ativar as notificações. A gente conta um pouco sobre essa história da cortinaria, tecidos, cálculo, onde aplicar, fazemos tour por entregas também e temos um trabalho de venda virtual de cortinas. Nós atendemos todo o Brasil, inclusive fazemos envio das nossas cortinas para o exterior através da nossa consultoria virtual. Mas vamos lá, efeito macho, onde aplicar? Gente, primeiro ponto, o efeito macho é esse efeito aqui, ó. Um efeito onde a cabeça da cortina é toda retilínea. Então, se você tem aí um ambiente com pouco espaço para colocar a cortina, ou se de repente o seu cortineiro ficou muito estreito, por exemplo, um cortineiro de 5 centímetros, isso mesmo, cortineiro com 5 centímetros, nós já passamos por essas situações e de repente você não sabe o que é um cortineiro, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem melhor. Então eu vou fazer aqui, ó, a parede, o corte da parede, o piso. Aqui eu tenho a laje e o cortineiro, ele vai ser aquele rebaixamento, né? A gente faz o rebaixamento de gesso. Então eu tenho aqui todo o rebaixamento de gesso e esse espaço aqui para colocar a cortina chama cortineiro. O ideal é que o cortineiro tenha 20 centímetros, aí a gente consegue trabalhar o efeito ilhós, que é o efeito que eu mais gosto, é um efeito muito contemporâneo, a gente consegue abrir a cortina completamente, ela faz uma espécie de dobradura, o efeito, o gomo do tecido, né, que faz aquele vai e vem assim, ó, a gente consegue juntar a cortina muito bem. Só que tem algumas situações onde ou esse cortineiro é muito estreito, porque tem algumas regiões do país também que fazem o cortineiro com 12 centímetros, 10 centímetros, ou você tem algum móvel aqui na parte de baixo também, algo que te impeça de ter aqui 20 centímetros descendo até o piso para o efeito ilhós. Outra situação que a gente observa também é quando o peitoril ele avança. Então, às vezes, o seu cortineiro ele ficou certinho, né, com 20 centímetros, porém, você tem aqui o peitoril avançando 10. E aí, nesse caso, o espaço livre que você vai ter para a cortina descer até o piso é de 10 centímetros e a gente precisa optar por esse efeito aqui, que é o efeito macheado. A gente pode construir o efeito macheado com entretela ou sem a entretela, como é o caso dessa cortina aqui que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente tem um espaço que ele não é muito comprido, um espaço menor, eu gosto muito de trabalhar sem a entretela, fazer essa cabeça mais simples mesmo, justamente porque aqui eu consigo juntar mais o tecido. Porque quando eu tenho a entretela, a gente abre a cortina e a própria rigidez da entretela vai voltando o efeito. E se a ideia, se o objetivo é ter esse efeito todo linear e todo retilíneo assim, ó, o melhor é que ele não tenha nada que impeça a cortina ter fluidez e abrir o máximo também. Nesse caso, nós fizemos o efeito com 15 centímetros, agora eu sou super fã do efeito de 20 centímetros, então se você tem um comprimento de parede aí acima de 2,5 metros, você pode fazer o efeito macho, que é isso daqui, gente. Tipo aqueles machos das saias colegiais, eu sou dessa época, que meu uniforme era a saia com os machos. Então aqui, ó, eu tenho o tecido que ele dá o acabamento para os dois lados, então é como se fosse um envelopamento do tecido e vai replicando todos esses machos. E a diferença de um macho, a distância de um macho ao outro,
que é o que eu falei com vocês, que aqui tem 15 centímetros, mais um macho de 20 centímetros. Se você tem um espaço, um comprimento maior, ele vai dar mais suntuosidade. Esse efeito também é muito interessante para quarto de rapaz. Então é um efeito mais masculino, embora isso não tenha nada a ver, o efeito ilhós é um efeito também muito indicado, mas de repente se você quiser uma cortina diferente para o quarto do seu filho, é uma boa pedida o efeito macheado. Nesse caso, nós costuramos aqui os rodízios bem rente também, porque o efeito macho a gente consegue dar uma ideia de tampar o trilho. Eu até peguei um trilho suíço aqui para poder mostrar para vocês como que fica a parte da cabeça da cortina. Então, como ela fica bem justinha aqui no trilho, vai aparecer pouco o brilho, a pintura, embora esse trilho suíço, que é um trilho que eu amo, inclusive eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, de um outro vídeo mostrando para vocês diferenças de trilhos. E é um vídeo fantástico e aí vocês vão ter a percepção, né, desse material, do trilho Max único, que é o meu preferido, um trilho que tem um deslize maravilhoso e um trilho muito imperceptível. Então a gente chega a ter aquela sensação que a cortina está flutuando. O efeito aqui no trilho, como ele fica todo retilíneo, bem discreto, eu acho muito suntuoso também. E se eu colocar esse rodízio mais para baixo, eu consigo tampar totalmente aqui, ó, essa parte da testeira do trilho. Então a parte do tecido, ela vai encostar lá no teto assim, ó. É uma solução se você não tiver cortineiro, porque se você tiver o cortineiro, não tem necessidade, porque toda essa parte aqui já vai estar tampada pelo forro de gesso. Uma outra possibilidade para a especificação do efeito macho é quando você deseja colocar o forro separado da cortina ou um blackout separado e vai utilizar o trilho duplo. Então, na guia do trilho da frente, você coloca a cortina no efeito macho e nessa guia traseira você pode colocar o forro separado ou o blackout em um formato mais reto. Esse tipo de especificação aqui no ateliê a gente não costuma fazer. Quando nós fazemos as cortinas multifuncionais, que são cortinas com o aspecto de proteção solar e escurecimento, 100% escurecimento, nós usamos 2 trilhos únicos, justamente para a gente conseguir ter a cortina já com o forro costurado junto, como está aqui nesse efeito, ó, que inclusive a gente consegue também costurar o forro junto do tecido principal da cortina no efeito macho e o blackout separado. Então, dentro da nossa realidade de produção, a gente tem mais ou menos essa forma como padrão do nosso serviço, porém, é possível você utilizar aqui o trilho duplo também para poder fazer a cortina no efeito macho. Se você tem alguma dúvida sobre o efeito macho ou sobre cortinaria, você pode colocar aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima quinta-feira.